Eu quero saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Eu quero dizer para você que você deixe o teu like, se inscreva, compartilhe, faça parte daqueles que fazem missão pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que fazem com amor, aqueles que fazem menção da palavra de Deus, tentando espalhar ela com desejo no coração de mais uma alma salva. Faça isto, porque é isso que vai te salvar também. Eu quero, já em outros vídeos, né? Em outros vídeos, ou no outro vídeo, falamos a respeito do Espírito Santo. Eu quero, aqui, voltando ao mesmo capítulo, o mesmo livro de Romanos, voltando para... Nós falamos do 8, né? Vamos falar do 7, capítulo 8, e agora vamos falar do 7, né? Porque se a gente fosse ler todo o versículo, todo o capítulo, ou fosse em partes da Bíblia, citar tudo que está escrito, referência para cá, referência para lá, eu ocuparia muito tempo, e o espaço é curto, como a gente costuma dizer. Eu, por enquanto, estou gravando 15 minutos, e gravo mais 15 para dar dois tempos no dia para poder transmitir essa palavra, porque a palavra é boa. Quem está pregando não interessa. Quem está pregando não importa se ele é feio, que nem eu sou, se ele é feio, se ele é até, como eu costumo dizer, até desdentado eu sou, mas isso aí não, né? O que é importante é a palavra de Deus. A palavra de Deus pode te salvar. Eu não posso fazer nada. Eu posso orar por você. Eu posso pregar e orar por você, interceder. Agora o resto é só Deus, as demais coisas é só Deus que faz, não é o resto. A gente costuma dizer o resto, mas não deveria dizer o resto. As demais coisas é Deus que faz. As demais coisas serão acrescentadas. Por que serão acrescentadas? Porque é Deus que faz. Ele pode fazer as coisas principais. Aquilo como ali, né? Jesus citou para os discípulos, né? Os discípulos, quando falaram que quem poderia se salvar depois daquele jovem, né, ali, daí ele saiu triste por causa que Jesus cobrou ele a respeito dos bens materiais, que ele teria que vender, repartir aos pobres, e ele saiu triste. Aí Jesus, né, complementando, foi disse assim: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Rico, ele falou, rico, que é agarrado nas coisas. Ele não falou. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Os pobres de espírito, o que significa isso? Aqueles que se colocam com necessidade, não aqueles que realmente acham que tendo, eles têm tudo. Acho que tendo bens materiais, acho que tendo estudo, acho que sabe isso, sabe aquele outro. Não, não é esse, não. É aqueles que estão sempre em necessidade. Eu sempre digo assim, ó, eu fico feliz quando uma pessoa faz perguntas. Ah, mas tu é sábio? Não. Eu não sou sábio. Ainda a Bíblia diz assim, ela é bem clara, assim: abre a tua boca que eu te encherei. Às vezes, que nem eu chego aqui, muitas vezes não sei o que eu vou falar. Às vezes eu vou pregar numa igreja, muitas vezes entregar uma mensagem, eu não sei o que eu vou falar. E eu congrego um pastor que ele é da mesma forma. Ele diz: olha, se alguém disser assim, eu tenho uma mensagem decorada, eu tenho uma mensagem a decretar para mim entregar, ele diz que, olha, por ele não deixa nem subir no púlpito, porque isso aí são coisas muitas vezes que a pessoa leva para o lado da letra, da sabedoria humana. Tem que deixar o Espírito Santo operar, tem que deixar Deus falar. Nós temos que abrir a nossa boca e deixar o Espírito Santo de Deus falar à igreja, porque a Bíblia diz assim: quem tem ouvido, ouça o quê? Que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz não é o homem. O homem não é nada. O homem simplesmente é material. Que hoje vive, hoje está aí, hoje está em pé, amanhã quem sabe vai estar em pó. Daqui uns anos, sei lá. E assim por diante. Então, hoje, realmente, é apenas nós abrir a nossa boca. Nós abrir a boca e deixar o Espírito Santo falar. Por isso que é bom a gente aprender da palavra de Deus.
Nós temos que aprender, mas buscar sabedoria em Deus e deixar Deus agir em nossas vidas. Porque eu não teria nada para falar para vocês. Não teria nada. Mas Deus tem tudo. Deus tem tanto. Por isso que muitas vezes nós não sabemos o que falar. Deus deixa nós vazios para Ele colocar as boas coisas, as boas palavras, as boas novas de salvação, né? Porque ali Pedro foi bem claro, ele disse assim, olha aqui, ó, só o Senhor tem palavra de vida eterna, não é o homem. Ele podia dizer, qualquer um tem, que falar da palavra de Deus, só o Senhor sabe o que cada um precisa. Muitas vezes nós estamos falando coisas para certas pessoas que nós não entendemos, muitas vezes nem sabia. Ou citamos ou e até esquecemos daquilo ali. Deus nem quer nem saber se nós ficamos se lembrando. Ai, ganhei uma alma lá, eu falei isso, falei. Não. Ah, já lembro, sabe que eu nem me lembro. Não foi tu que falou, foi o Espírito Santo de Deus que falou. Foi o Espírito Santo de Deus que ele agiu por ti. Ele fez a parte. Tu não precisou fazer. Tu abriu a tua boca e ele operou. Tu abriu a tua boca e o teu coração, no teu coração estava cheio, aquilo que você precisava falar. Vamos ler aqui um pouco, aqui, ó, no capítulo 7, que diz assim, ó, veja o que diz o título, ó, estando mortos à lei, sirvamos a Deus, em novidade de espírito, ó, em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, e luta da carne com o espírito. Nós não estamos livres da lei. Mas a palavra mesmo diz que a lei veio para os injustos. O Espírito Santo é injusto? Não. A lei não veio por causa do Espírito. A lei veio por causa da carne. Nós sofremos no mundo e erramos, não é por causa do Espírito. Nós erramos por causa da carne. Porque a carne, muitas vezes, nós demos lugar para ela e ela é traiçoeira. A carne opera porque ela pensa nela. A carne, ela pensa nos seus prazeres. A carne, ela pensa na sua necessidade. A carne tem preocupação. É preocupação disso, preocupação daquele outro. Mas o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, o desejo dele está na presença de Deus, como Jesus mesmo disse. Eu já tenho meu alimento. Como lá a mulher samaritana disse, o meu alimento vem do alto. O meu alimento vem do céu. Eu tenho o alimento espiritual. O alimento espiritual é o que alimenta a nossa alma, é o que alimenta o nosso coração quando nós temos desejo de estar na presença de Deus. Vamos ler uns versículos aqui, no 7, para nós não ficar só na nossa palavra. Né? Lemos o título, agora vamos ler. Que diz assim, não sabeis vós irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem. Por todo tem, porque vive? É uma pergunta. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo, por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamado adúltero. Se for do outro marido, mas morto, o marido livre está da lei. Assim não será adúltera, se for do outro marido. Agora eu faço uma pergunta para você. Você precisaria... Jesus não precisou de esposa. Hoje acuso ele. Até chegaram a acusar, chegaram a pensar que ele estava lá com a mulher samaritana e chegaram a dizer que... Tem até pregador falando besteira, já digo assim, né? Falando um monte de coisinha, como se diz,
que não tem nada a ver, né? Jesus andava no Espírito. Jesus vivia no Espírito. Jesus falava das coisas do alto. Jesus não se preocupava como ali chegaram para ele, numa certa ocasião. Eu creio que eram irmãos, não sei, que era para dividir herança. Ô Senhor, o Senhor dá um jeito de dividir, né? Para dividir a nossa herança lá, porque está assim, enraçado. E o que foi que ele disse? Olha, eu não vim para dividir herança, não vim para trazer as boas novas de salvação. E trazer aquilo que o Pai mandou. O Pai não mandou para se preocupar, como ele disse, porque se preocupeis com as coisas desse mundo. Porque se preocupeis, se você que vive no Espírito não precisa se preocupar. Agora, quem não vive no Espírito é que vive preocupado. A Bíblia diz, o que não vive no Espírito. Então, por que precisava existir a lei para o casamento? Né? Por causa da necessidade do homem e da mulher, a mulher do homem. Por causa dos desejos carnais. Não é por causa do desejo do espiritual. Não. Se nós não tivéssemos desejos carnais, não precisaria. Mas como nós temos desejos carnais, como o apóstolo Paulo mesmo disse, se o homem é melhor que se case, o homem ou a mulher, do que se abrasar. Se abrasar no quê? No espírito? Não, na carne. Na carne se abrasa o homem, pelos desejos carnais, pelas concupiscências, porque o pecado desse mundo é oferecido para a carne, não é oferecido para o espírito. Temos que entender isso. Se nós andar diretamente no Espírito, um pastor dizia que quem está no Espírito não peca. Quem tem o Espírito Santo. Não, quem tem o Espírito Santo peca. Só que o problema, ele peca por quê? Porque muitas vezes deixa o Espírito Santo de lado e vai para o lado da carne. Não foi o caso que aconteceu com Davi? O Davi, ele pendeu para o lado da carne. Por isso que ele pecou com a mulher. Né? Ele pecou, caiu em adultério, porque a tendência, como se diz naquele momento, era a carne. Né? A tendência era o desejo carnal. Não era a tendência do Espírito Santo, aquilo ali. Ele não estava completamente no Espírito. Porque naquele momento ali ele entrou completamente, já digo assim, na carne. E a carne, o desejo carnais, foi que levou ele, como diz, a pecar. Então, esse é o problema. Nós temos que entender por que a lei, por que o Espírito. A carne, verdadeiramente, ela depende da lei. Agora, o Espírito Santo de Deus não depende da lei. O Espírito Santo, o tempo da graça, é a graça, é fazer a vontade do Pai, é andar em espírito e em verdade. É o desejo da salvação, da vida eterna. É o desejo de pregar as boas novas de salvação. É o desejo de dizer para alguém, né, olha aqui, ó, escapa por tua vida, escapa porque Jesus está vindo aí e tem uma programação de salvação para todos aqueles que crerem. Como diz 16:15, crer e for batizado de Marcos. Crer e for batizado será salvo. Crer, porque se você crer e você tomar a decisão de dar o primeiro passo, descer as águas, você continua crendo, você vai receber o Espírito Santo. Você não vai parar ali. Agora tem que crer verdadeiramente. E você vai receber o selo da promessa, o selo da salvação, o selo da vida eterna. E vai ser chamado filho. Oh, meu filho. Oh, glória. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Pai, tu é Deus. Essa palavra possa transformar as nossas vidas. Somos dependentes, meu Deus, da lei, mas é por causa da carne, entendemos isso. Não é por causa do teu Espírito, porque a tua palavra diz que o teu Espírito está pronto. Teu Espírito não necessita, meu Deus. Porra, calabacedeira, as coisas desse mundo não. Mas a carne necessita sim. É por isso que sofremos, nós sofremos na carne. Sofremos. Porra, calabacendei. Por causa da lei, sofremos por causa do pecado, sofremos, meu Deus, por causa das concupiscências desse mundo. Obrigado, meu Deus, por tudo.
Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.